Oi, sou o Gustavo, sou aluno de doutorado aqui na USP e no meu canal eu falo sobre vida acadêmica e rotina e hoje eu vou contar um pouco da história de como foi fazer o meu mestrado aqui. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu já falei sobre como foi a minha graduação em física, como foi a minha escolha de fazer física e hoje eu vou dar continuidade nisso. Então, só para pôr numa ordem cronológica, eu preciso resgatar alguns ingredientes importantes da minha experiência na graduação para vocês entenderem esse pulo lógico entre sair da graduação para o mestrado, porque é muito diferente, né, ser um aluno de graduação e fazer pesquisa. Então, na minha graduação, como eu falei para vocês, eu tive no segundo ano esse momento de maior desânimo, que eu acho que eu esqueci um pouco os propósitos de por que eu entrei na física e foquei em outras partes do curso que não estavam alinhadas com o que eu achava que era mais correto ou os meus motivos, né, de estar na física, e viver essa contradição meio que me desanimou. E para sair disso, eu tive que voltar a procurar alinhar, né, o que eu era, o que fazia sentido para mim dentro do curso com o que eu estava fazendo. Então eu procurei professores que faziam sentido para mim, comecei a entrar em cursos de pessoas que ensinavam da forma que eu gostava de aprender e fui desenvolvendo certo traquejo, né, para lidar melhor com essas coisas, e isso se mostrou muito positivo, porque eu reencontrei aquela paixão, aquela vontade de aprender dentro de mim. Só que nesse período eu também comecei a melhorar, né, notar outros aspectos da vida que são extremamente importantes, que formam pilares para outras coisas que virão no mestrado. Uma delas é a rotina e a forma que eu lido com o curso em si. Eu sempre tive um problema com prova. Eu sempre fiquei muito nervoso em momentos avaliativos e sempre tive muita dificuldade, né? Sempre foi uma coisa que atrapalhou muito a minha performance, o nervosismo na hora de fazer uma prova. E nisso eu comecei a pensar, né? Por que isso, primeiro, né? Quando eu melhorei essa relação com o curso, eu comecei a ver esses outros aspectos. E eu falei, agora vai dar certo. E aí eu fui fazer uma prova e o nervosismo me atrapalhou de novo nela. Não fui tão bem quanto eu achei que iria por causa de nervosismo. E eu quis, então, começar, né? Ao invés de só ficar, assim, triste, eu fiquei triste, fiquei frustrado, mas eu queria parar de me sentir assim, porque eu queria realmente entender o cerne desse problema. E isso vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar nesse vídeo, porque isso vai formar a base para o meu primeiro ano do mestrado, que eu quero que vocês entendam a diferença lógica da ação de um graduando para a ação de um pesquisador. E nessa eu comecei a mudar comportamentos, né? Então a primeira coisa que eu reajustei assim que eu saí dessa fase, então do meu da metade para frente do meu doutorado praticamente, eu comecei a mudar minha rotina, comecei a incluir esporte e prestar atenção um pouco melhor em sono, apesar de naquela época não ser uma coisa que eu prestava tanto ainda. Então ainda não dormia bem, tinha uma rotina um pouco mais caótica, mas eu comecei a adicionar esporte e cortar hábitos ruins. E nessa eu também comecei a colocar limites, sabe? Porque eu vi que esse nervosismo pré-prova também estava muito associado à maneira que eu me comportava próxima à região, ao momento da prova. Então, eu tinha hábitos de até, 30 minutos antes da prova, eu ainda estar resolvendo exercícios, pensando, né? Resolvendo os mesmos exercícios que eu já tinha feito todos que eu podia, mesmo antes da prova, entende? E racionalmente já fazia sentido para mim de que aquelas ações desesperadas já não estavam mais contribuindo para nada. Minha performance ia ser a mesma se eu fizesse aquilo ou não, entende? Pensando objetivamente no nível das questões da prova com o meu preparo. O nervosismo me atrapalhava na performance de uma forma geral por fator psicológico, não era um fator de preparo nesse ponto, né? Mas eu comecei a notar que a ação de desencadear o nervosismo estava associada com comportamentos. E eu comecei a tentar matar esses comportamentos de forma que, eventualmente, para o meu último ano da graduação, eu comecei a ter uma relação melhor com provas e ainda consegui encaixar na rotina esporte. Comecei com 2 vezes na semana, depois 3, 5, 7. No fim da graduação eu estava praticando jiu-jitsu, estava chegando a ir 8, 9 vezes por semana em praticar o esporte, né? E isso balanceando com as outras coisas, porque eu comecei a aprender a utilizar o meu tempo a meu favor e não deixar as coisas só assim, meio no modo aleatório. Por que isso é importante para o meu mestrado? Porque
controlar isso me fez melhorar minha rotina. Então foi tijolinho por tijolinho mesmo. E melhorar minha relação com a graduação em si, de forma que eu termino a graduação bem animado para começar uma pós, mas sem o menor conhecimento do que é um mestrado em física, no sentido de os desafios que eu teria. E eu e a minha orientadora, a gente começou uma relação como aluno e professor. Ela foi minha professora em diversos cursos da graduação, e a gente começou a nossa relação na pós, né, a gente começou a criar essa relação de trabalho na pós-graduação. E só para contextualizar, quando você entra na pós, sai da graduação, o que você precisa fazer da forma burocrática? Você tem uma análise de currículo, você presta um exame que chama EUF, que é o Exame Unificado de Física, e além disso você pega cartas de recomendação. Essas 3 coisas são avaliadas pela Secretaria de Pós-Graduação e você vai competir para um ranking de bolsas, que são bolsas da CAPES CNPq, e outra maneira é você também pedir junto ao seu orientador uma bolsa FAPESP, e você pode competir nessas 2 fronteiras. O processo da FAPESP é completamente separado, mas você pode competir por essas diferentes bolsas. Como nossa relação era inicialmente assim, a gente não tinha uma relação de trabalho, nós 2 achamos mais sensato a gente optar, por enquanto, por uma bolsa da CAPES CNPq. São 2 agências diferentes, mas você concorre por bolsas das 2 agências no mestrado, por via do instituto, né? E ao invés de a gente aplicar para uma FAPESP, que tem mais burocracia envolvida. Eu, felizmente, consegui me classificar, consegui uma bolsa da CNPq, e naquela época era R$ 1.500 por mês, né? Então, eu entrei no mestrado com bolsa. Durante o mestrado, as pessoas sempre perguntam isso, né, sobre se manter. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais me ajudar parcialmente. Eu pagava as minhas contas, né, toda a parte de esporte que eu praticava, essas coisas, tudo eu pagava. Ajudava em algumas contas, mas com aluguel eles me ajudavam. Então eu ficava por conta de pagar minha alimentação, ajudava com as contas de casa, e tudo o resto que era pessoal eu pagava, mas eles ajudavam com o aluguel. Então, esse é o contexto que eu estava entrando no mestrado. Estava muito num ritmo bom com disciplinas, mas não tinha noção ainda do que eu estava entrando em termos de pesquisa. E por eu estar performando bem no curso, e as matérias da pós serem um formato que é o formato que eu mais gosto de avaliação, é muito menos um método avaliativo muito menos supervisionado, no sentido de que a avaliação são listas para casa, né? E os exercícios são muito elaborados, então são exercícios que dão um trabalho gigantesco, mas são exercícios que fazem sentido resolver, sabe? Você faz aquele exercício com um prazer enorme. E esse método avaliativo, para mim, era assim, floresceu, era excelente, assim, eu gostava, eu aprendia, eu tinha um prazer enorme de fazer as listas, e eu gostava muito de ser avaliado dessa forma. Então, os cursos da pós-graduação foram excelentes para mim. Então, no meu mestrado, primeiro semestre, eu já estava eu já tinha uma rotina melhor, mais estabilizada. Tem monitoria de Física 1 num formato que era bem exigente do monitor, então eu tinha várias horas dedicadas a essa monitoria, estava praticando esporte e estava fazendo, acho que 3 matérias, se não me engano, 3 cursos da pós-graduação. Então, no meu primeiro semestre, pesquisa ficou um pouco mais para o segundo plano, é meio natural isso acontecer. Você começa fazendo mais cursos e depois vai transicionando para pesquisa. Porém, eu notei, né, eu tinha já os artigos que eu deveria ler e entender, que ler os artigos já não era a mesma coisa que fazer uma prova. E isso começou a me bater de alguma forma, né? Porque, por exemplo, se você tem que estudar, sei lá, cinemática, você vai abrir um livro de física básica. O primeiro capítulo tem grandezas vetoriais, grandezas escalares, não sei o quê. Depois você vai aprender um pouco de álgebra de vetores, eventualmente você converte para cinemática numa ordem lógica. Eu pegava esse artigo para ler, eu li o primeiro parágrafo, não entendia nada. Li o segundo parágrafo, não entendia nada. Aí eu ia procurar sobre os temas do primeiro ou do segundo parágrafo. Eu achava isso em algum livro de neutrinos, só que o tópico estava lá pelo capítulo 9. E eu falava, eu tenho que ler os outros 8 capítulos, o que eu tenho que fazer, como que eu faço, como que eu otimizo o tempo. Essas coisas todas foram adicionando, e eu tava assim, nossa, é muito diferente, sabe, do que fazer prova. Mesmo preparo para uma prova, você sabe o que você tem que estudar. Pesquisa é meio que você ter um enunciado que você não sabe nem se tem resposta ou gabarito e não tem ninguém para te ajudar, sabe? Tipo, o seu orientador vai te ajudar, mas ele está propondo um problema para você porque ele também tem interesse em resolver aquele problema. Então, é lógico que ele tem mais experiência que você, mas no fim das contas a pergunta está em aberto para todos. Então, eu comecei nessa
a trazer, é interessante isso, porque eu era completamente um novato em pesquisa, mas eu já tinha criado todo esse repertório na graduação com disciplinas. E eu comecei a trazer aqueles comportamentos do meu segundo ano para um outro, eles repetiram de forma diferente no meu mestrado, entende? E eu fiquei muito pressionado com essas coisas de performance acadêmica, no sentido de eu não queria errar coisas na minha pesquisa. Eu não queria passar pela situação de ler o artigo, fazer alguma coisa e tá errado o que eu falei sobre aquele artigo. E isso era interno, tá? O meu grupo, eu dei muita sorte na escolha, eu acho assim, a minha experiência no meu grupo de pesquisa tem sido muito boa. A minha orientação toda foi muito boa. E eu nunca levei, assim, inicialmente, a gente vai chegar na fase que eu consegui quebrar essa barreira, mas inicialmente eu nunca levei esses problemas, entende? Então eu tava internalizando tudo e eu tava pegando esses comportamentos de dentro para fora e botando uma pressão enorme nas minhas costas com eles. Então eu tava com muito medo de errar e eu fui fazendo pesquisa, batendo nessa tecla, tentando ao máximo ter certeza que eu tava fazendo tudo certo. E isso foi desenvolvendo, né? Então terminei os cursos, fui continuando com o artigo, foi muito difícil conseguir, né, entender esse artigo inicialmente, fazer a primeira vez algo bater com a resposta não, né? O artigo tinha alguns resultados lá e eu tentei reproduzir eles e a primeira vez que eu consegui eu fiquei muito feliz, mas eu não externalizava as inseguranças que eu tinha. Eu consumia elas, engolia elas e queria escondê-las de todo mundo. E isso foi interessante porque depois do primeiro ano de mestrado, então, assim, eu fiz um primeiro ano em termos de rotina muito bom. Eu fiz uma loucura, na verdade, que foi, eu queria testar rotinas, né? Então, no primeiro semestre, eu estava dormindo 4 horas por dia e treinando muitas vezes na semana e fazendo muita coisa e tentando focar um pouco melhor em alimentação também. E eu fiz essa loucura de maximizar um pouco horas e tentar fazer várias coisas, não sei o quê. Foi um semestre que eu acho que assim, foi produtivo, não tem jeito de não ser, mas eu cheguei no final dele exausto, e aí eu notei que existe uma troca, parece óbvio falando isso, mas tipo, eu tava fazendo testes, e foram testes conscientes, pelo amor de Deus, não vai fazer isso achando que esse foi o jeito, assim, eu acho que o custo-benefício não valeu a pena, mas porque existem jeitos de fazer o mesmo resultado de forma constante que seja sustentável. E eu acho que esse semestre me ensinou que sustentabilidade, constância com sustentabilidade é o foco. E aí, então eu organizei a rotina, organizei essas coisas, estava treinando bem e chegou a pandemia. No meu mestrado foi feito praticamente metade dele na pandemia. Assim que a pandemia bateu em São Paulo, a gente transformou o formato de curso online das cursos de monitoria. Eu voltei para Minas e o fato de ser online as coisas me blindou ainda mais desses problemas, entende? Por quê? Porque eu podia preparar essas apresentações e ficava horas investindo em montar cada detalhe para ter certeza do que eu estava falando. E o fato de ser uma apresentação online, né, apresentar os resultados online, também te blinda um pouco dessa exposição. E a pessoa não te vê, né? Você está numa câmera, a pessoa não te vê, ela não sente como você está sentindo do outro lado. E isso eu acho que colaborou muito para eu internalizar mais nesse problema e fingir que ele não existe. Então eu fiz o meu mestrado inteiro com essa angústia dentro de mim, nesse sentido de medo de errar. E essas inseguranças nunca foram comunicadas, eu nunca trouxe elas para o exterior. E assim, foi estressante pra caramba, deu certo, eu cheguei, né, fui devagar, conseguindo entender melhor os papers, não tentei, né, eu cheguei no meio do mestrado, eu falei, cara, eu preciso achar um método, entende? Comecei a ler como ler paper, comecei a ler livros de escrita acadêmica, assisti seminários na Letras, no curso de Letras, aqui eles têm um grupo só de letramento acadêmico, de vez em quando tem vários seminários online, eu comecei a participar disso e comecei a procurar, né, coisas que me orientassem nisso, porque eu acho que é uma coisa que falta muito, né? Não é a mesma coisa que se preparar para uma prova, se preparar para um mestrado. E nisso eu comecei a aprender um pouco melhor, né? Essas coisas de vida acadêmica, mas de toda forma eu internalizei esses problemas. Eu ignorava eles, eu jogava eles para dentro, engolia eles e eu não queria falar disso com ninguém. E a pandemia me blindou de certa forma, como eu disse, disso.
E aí como foi? Eventualmente eu consegui ter meus resultados, fui carregando isso no lado secreto, né? Não deixei transparecer nunca. Fiz a minha defesa online e depois da fiz a defesa eu marquei uma conversa com a minha orientadora para falar sobre um review, né, do meu mestrado e tal, e ela falou várias coisas positivas e não sei o quê, e nessa oportunidade foi a primeira vez que eu falei para ela sobre esse sentimento, né? E ela falou que, assim, nunca imaginaria que eu estava sentindo assim, porque eu realmente internalizei isso muito, assim. Então, toda vez que alguém me perguntava, você tá ok? Tô bem, tô ótimo, tá legal, não sei o quê. E, assim, o projeto em si estava legal. Mas o jeito que eu estava lidando com o projeto em si, que era o problema. Mas eu não resolvi isso nessa altura. Ela falou, nossa, vamos ter mais conversas desse tipo, vamos... Não é o melhor jeito de abordar as coisas, mas enfim, vamos ter mais conversas desse tipo. E eu não tive uma transição entre mestrado e doutorado muito que desse para eu apreciar o que eu fiz. Foi meio que tipo, eu consegui, mas eu não me dei valor ou não me atribuí nenhuma qualidade positiva por ter concluído o mestrado de certa forma. Porque eu terminei o mestrado no meu quarto, terminei, desliguei o computador e eu era mestre. E 2 dias depois eu estava matriculado no doutorado. Então, o preparo para a minha defesa, por exemplo, eu fiz extremamente nesse sentido de praticar várias vezes, e eu não me senti realizado, entende? Eu não conseguia apreciar aquilo, porque aquele sentimento dentro de mim ainda estava tão aflorado que era meio que uma síndrome do impostor. Não era uma síndrome exatamente era uma síndrome do impostor, no sentido que eu não me sentia ainda, falava, nossa, eu consegui enganar todo mundo, entendeu? Não é algo tipo, eu consegui fazer algo bom. Não, eu consegui enganar todo mundo e agora eu vou entrar no doutorado, será que eu vou conseguir enganar todo mundo de novo? E é uma coisa que é bizarra de pensar, né? Mas acontece muito. Então, as considerações finais, o meu mestrado, eu consegui organizar partes da minha vida, organizei rotina, tive uma relação melhor com matérias, mas com pesquisa em si, eu acho que ainda foi extremamente caótico. Mas eu terminei o mestrado aprendendo muito sobre física e muito sobre eu mesmo. Porém, vai ter a virada de chave, que é no vídeo do doutorado, que a gente vai falar a seguir. Então, deixa um like aí se você gostou desse vídeo, comenta os seus pensamentos sobre isso aí embaixo e compartilha quem você acha que essa mensagem vai ajudar, porque eu acho que muita gente passa por coisa parecida, mas no doutorado eu consegui resolver isso e a gente vai falar isso no próximo vídeo.